Olá pessoal, tudo bem? Sou o jornalista Ronan Dannenberg e esse é mais um episódio do Cafezinho com a Enfermagem. Entramos recentemente neste novo formato e este é o primeiro episódio que vai entrar ao ar em 2025, dentro de uma série de outras publicações que faremos com assuntos de interesse para a enfermagem. E nesse episódio vamos começar nos organizando para este ano que está começando, colocar as contas em dia, dar um destino correto para o nosso dinheirinho, planejar o futuro. O tema de hoje é organização financeira e carreira, né? Um tema bastante importante para os profissionais da categoria. E para conversar com a gente, está um timaço aqui no estúdio e acredito que vocês já conhecem também das redes sociais o pessoal aqui, até quem sabe também do convívio, né, no dia a dia da enfermagem. Estou aqui com a Fabiana dos Santos Oliveira, a Fabi, que é enfermeira, especialista em cardiologia e proprietária, né, da professora Fabiana Oliveira Concursos Limitada. Também está aqui o Júnior Bassler, que é técnico de enfermagem, educador financeiro, também aqui presente no nosso estúdio. E a nossa conselheira, tesoureira Ana Elisa Ferreira de Freitas, que é auxiliar e técnica de enfermagem, atua na Clínica da Família do IAPI, onde trabalha desde 2000 e está na enfermagem há 36 anos. E o que isso, né, faz a gente pensar, né, o caso aqui da Ana, de outros profissionais que também, mesmo que estejam começando, ou que já estejam mais próximo da aposentadoria, né, essa experiência aqui de quem está aqui conosco, quem está com a gente, acompanhando aqui com a gente nosso podcast, faz pensar que a nossa remuneração precisa ter um cuidado especial, né, que a gente não passe sufoco com as coisas do presente, com as coisas do passado também, mas principalmente do futuro. Então, estou aqui com essa turma aqui para ver se alguém trouxe aqui uma receita mágica, né? Qual é que é o segredo para ter esse planejamento no futuro. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente, aqui mais uma edição do Cafezinho com a Enfermagem. Fábio. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando junto com o órgão, né? É um prazer ver esse posicionamento do Corém, trazendo os profissionais de suas diversas áreas, de suas diversas categorias, né? Então, a Ana, como servidora pública do município de Porto Alegre, do qual eu tive o prazer de conviver no meu momento de assistência também como servidora pública. Legal. O Júnior, que também a gente já teve o prazer de fazer um projeto junto, trazendo esse posicionamento do quanto é importante a educação financeira para a enfermagem, a organização financeira com que se ganha. E, claro, o Júnior também, como um concursado do Grupo Hospitalar Conceição, que dentro dos concursos públicos também é um concurso muito procurado, né? Que é o serviço que eu presto hoje como professora de concurso público, né? Então, tanto a Ana, que é concursada do município de Porto Alegre, quanto o Júnior, concursado do Grupo Hospitalar Conceição, que são os dois grandes concursos públicos mais procurados, que é o que a minha empresa presta serviços hoje no âmbito da enfermagem como um preparatório para concurso público dentro do Prof. Fabiana Oliveira Concursos, né? E de toda a transição de carreira, eu comecei lá, não vou falar para não entregar a idade, né, Ana? Mas assim... Ninguém perguntou também, eu vou pegar a calculadora já aqui. Comecei ali lá pelo Mas ano a gente começa cedo. Comecei muito cedo, muito jovem, lá pelo ano de 2000, junto com a Ana também como técnica, né, falando um pouquinho de carreira, né. Comecei como técnica, depois enfermeira, comecei privado, fui para o concurso público, acabei exonerando da prefeitura para manter a empresa no mundo dos concursos, e hoje é o que eu digo que a minha prestação de serviço é o direcionamento para a realização do sonho da aprovação em concurso público, sempre deixando muito bem claro que o concurso público ele não precisa ser o sonho de todo mundo dentro da enfermagem, sempre visando muito a saúde mental, né? Sim. Sempre a gente buscando dentro da enfermagem aquilo que seja realmente uma escolha que faça sentido. Isso eu acho que é muito importante para o profissional, né? Que faça sentido, que ele esteja nas diversas possibilidades que a enfermagem nos abre, que a enfermagem tem condições de prestações de serviço assistencial, concurso público ou privado, né? A possibilidade de rentabilidade financeira que ser um profissional da saúde dentro da enfermagem é possível. Até mesmo a gente pensando numa aposentadoria. Me aposentei como servidora pública. E agora, José? E agora? Vou pra praia tomar mate. Vou puxar a cadeira no pinhal. Tô preparada financeiramente pra isso? Vai estar tudo certo, nada vai mudar na minha vida. Será? Será? É. Né? Então, das diversas possibilidades que a enfermagem tem. Né?
o quanto a enfermagem não consegue, por vezes, enxergar o quanto é possível um retorno financeiro sem ser a remuneração vinda de uma instituição. O quanto é possível esse profissional de enfermagem como um prestador de serviço. O quanto uma simples verificação de sinais vitais tem um valor agregado. Deve e pode ser cobrado como um serviço prestado. O quanto, e daí foi um conhecimento que a Ana já nos trouxe, o quanto é importante se preparar para uma aposentadoria. Que no município de Porto Alegre isso parece que está acontecendo, talvez somente lá no final da carreira, que é quando a gente começa a pensar, talvez no início da carreira a gente já não pense isso, mas o quanto talvez, para quem está lá no final da carreira, trazer para quem está no início. Trazer para quem está no início. Que é uma coisa que o Júnior, que é muito jovem, traz, e daí parece que não tem tanta força. Muito jovem, obrigado. Muito jovem! Muito jovem, né? Muito jovem, né, Júnior? Parece que não tem tanta força por vezes. Tipo assim, tá longe de te aposentar, né? Educação financeira. Né? Ah, pra ti é fácil, tu trabalha no GHC, tu já ganha bem. Mas quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Mais a gente gasta. Né? Então, claro, hoje, como uma empresária, aprendendo a ser, né? Claro. Meu tempo de exonerada era muito mais fácil quando eu tinha meu imposto de renda para baixar no site da prefeitura e fazer o meu imposto de renda. Hoje em dia é muito mais difícil, né? Mas o quanto o profissional da saúde não consegue enxergar o quanto ele pode, o quanto ele tem capacidade, o quanto a nossa prestação de serviço tem valor. Mas acho que é isso mesmo, né? Na verdade, acho que todo esse planejamento, e uma coisa achei interessante, a gente estava falando aqui de tempo de trabalho e tudo mais, mas acho que independente, e aí como a Fábio falou, né? Acabou de se formar, né? Ou pessoas que, né? Ou já estão mais para um fim de carreira, mais para um lance de aposentadoria, mas independente da idade, independente da tua formação, independente do tempo de carreira que tu tem que se organizar financeiramente, né, Júnior? Primeiramente, né, bom dia. Não vamos ser assim mal educado. Não, agradecer o conselho, agradecer a Fabiana. Já vem acontecendo um movimento que a gente vem construindo alguma coisa em relação à liberdade financeira para a enfermagem. Jovem eu também. Esse número 2000 é uma coisa interessante, né? Os millennials. É verdade. Porque eu também comecei em 2000, né? Eu comecei em 2000 na enfermagem, então esse número é meio cabalístico. Olha aí. E é legal pensar assim, né? De 2000, agora 2025. De 2000 a 2017, o que eu poderia ter feito, mas sem as ferramentas corretas, sem o conhecimento correto, não pude fazê-lo, e que aconteceu de 2017 a 2023. Né? Então, para ver o quanto a gente pode utilizar o tempo a nosso favor, voltando para a fala da Fábio, que a gente precisa começar antes e não esperar lá para o final para se preparar para a aposentadoria. Então, pensar assim, eu vou até trazer para vocês, até separei aqui uns números para a gente falar. Claro. Em relação à aposentadoria. Júnior, é muito difícil, eu trabalho demais, eu não consigo separar o dinheiro. A organização financeira vem justamente para isso. Para a gente poder entender o que eu separo e o que eu usufruo, para depois, lá na frente, eu poder usufruir muito mais com aquilo que eu separei. Né? Em relação a todas as questões relacionadas à pandemia, relacionado também à nossa questão da enchente, eu consegui, infelizmente, perceber uma fragilidade, né? Não só no Corém, mas em todo o sistema, em toda a sociedade, o quanto a gente não está preparado. Né? O quanto a gente não está preparado financeiramente para que, como no caso de uma empresa, para dar ruim. Sim. A gente não tem um capital de giro, a gente não tem um caixa. A gente não precisa ter os mesmos termos, mas a gente tem que ter uma reserva financeira. A gente tem que estar preocupado com a saúde, né? Como a gente estava conversando lá no início, a academia. Por que eu não privo... por que eu me privo de cuidar da minha saúde, de ter atenção à minha questão mental, e eu fico correndo atrás do dinheiro?
A gente não tem que correr atrás do dinheiro, a gente tem que correr atrás do propósito e do sonho que a gente tem, e que o dinheiro é um meio de a gente conseguir aquilo ali quando a gente utiliza ele direitinho. É verdade. Não, e é uma coisa assim que a gente estava também conversando nos bastidores, até combinando aqui a pauta, né, do nosso podcast, que planejamento financeiro é saúde mental, né? Assim, eu lembro, né, que a gente fez a Semana da Enfermagem, onde estava a Viviane Mosé, e ela falou, né, que já é, na verdade, mas uma projeção para o futuro, que as pessoas vão procurar cada vez mais por bem-estar, investir em bem-estar, em conforto, em coisas que vão deixar as pessoas melhores mentalmente, e vão gastar dinheiro com isso, inclusive. Mas para gastar dinheiro com isso, para se organizar para isso, né, é importante ter um planejamento financeiro também, investir. Né? E vou investir. Vou investir, então, obrigada por vocês estarem aqui, aceitar o nosso convite, né? E como a Fábio falou, gostou do slogan, né? Então, acho que é isso, sabe? Com você pela enfermagem, também pensando na parte financeira, né? Eu tô perto de me aposentar, e eu tava falando ali fora, né? Então, nos bastidores, que eu sempre me preocupei, eu sempre trabalhei muito, né, às vezes em 2 lugares, muitas vezes não vi meus filhos crescerem, né, ter aquela, vou numa festinha da escola, então ia minha mãe, né, porque estava trabalhando muito. E como eu comentei, né, ali, que a gente foi educado, eu venho de uma geração que a gente é educado a trabalhar, né, e manter um padrão de vida trabalhando, né, ter alimento, ter uma casa, ter um carro, sabe, para se manter. E agora eu percebo, né, entrando assim, né, nessa reta, né, que eu tô tendo agora o respiro de cuidar da minha parte financeira, né? Então eu tô me dando o privilégio de fazer coisas que eu não fazia, porque já tô com os filhos formados, já estão trabalhando, já estão morando em outro estado, e agora a Ana tá se cuidando, que poderia ter feito isso lá atrás, né? Porque eu comecei na enfermagem com 19 anos. Então, eu já tô com 55, vou fazer 56 mês que vem, né? Então, olha o tempo, né? Mas que bom que eu consegui manter, que eu consegui, a minha saúde mental ainda está boa, né? Que nem eu falei agora no final do ano, né? Não usei não matei ninguém, então consegui, né, manter. Mas a gente precisa muito se preocupar com a nossa parte financeira. Falando da prefeitura, né, que eu trabalho já na prefeitura há muito tempo, a gente tem um programa que é um pré-aposentadoria, daí tu tem um curso, né, que é dado, de como tu vai te organizar para essa fase nova da tua vida, né? Então, é bem interessante. Só que eu tenho uma restrição assim, ó, é 1 ano antes de te aposentar. Por que não é feito já lá no começo, né? Por que de tempo em tempo já não é chamado, pessoal, vamos ver como é que está a parte financeira, porque isso ajuda também dentro do nosso trabalho, dentro do nosso espaço de trabalho. A gente tem um tempinho de se reunir, a equipe se reunir, né, e ver, por que o meu colega está tão mal saúde mental? Será que é a parte financeira que está? E a gente sabe que é, né, sabe, porque isso pesa muito, né? Mas eu acho que nesse momento aqui é muito importante a gente estar falando sobre isso para os nossos colegas, né, para os colegas que estão perto de se aposentar como eu, e para quem está começando, né, que tem uma galera nova aí, né, que está vindo, né, e bem importante sim, Fábio, como tu falou, não importa onde eu for na enfermagem, sabe, não importa se eu vou ser concurseiro, se eu vou estar dentro de um GHC ou numa UPA, eu tenho que ver essa minha parte financeira, porque a gente precisa disso, a gente precisa cuidar de nós, porque nós cuidamos dos outros, acaba a gente não se cuidando, né? Então, eu acho bem legal, nesse momento, a gente ter esse espaço dentro do conselho para falar. Verdade. Vamos falar dessa preparação, então, assim, desde o jovem, eu acho, e desde quem está já numa fase mais perto, né? Que nem a Ana que comentou. E até já aproveitar que o Júnior falou de números, né? E quando a gente estava conversando aqui, eu mandei uma mensagem lá pro pessoal da TI do Corém para puxar um dado para mim, para ver quantos inscritos do Corém já estão acima dos 50 anos. Dos 157 mil profissionais de enfermagem que a gente tem inscritos no Corém, né? 157 mil profissionais de enfermagem são inscritos no Corém hoje, estão no Rio Grande do Sul, né? 157 mil colegas. Desses, 37.479, dado de hoje, né,
hoje, 16 de janeiro, estão acima dos 50 anos, 50 anos ou mais. É um bom contingente, né, de profissionais que ainda estão aí trabalhando, né, que estão aí na ativa. E será que essa galera aí já se preparou antes, né, dos 50? Não chegou agora nos 50 e, enfim. Então, acho que a importância, né, Fábio e Júnior, de discutir um pouquinho isso, de já se planejar. Ana. E uma coisa assim, a gente tem que pensar que tu tá chegando ali na aposentadoria, mas tem muitos colegas que não vão parar. Sabe? Então, assim, eu vou me aposentar, mas eu já tô pensando, o que eu vou fazer depois? Porque a enfermagem tá no sangue da gente, né? Pelo menos para mim, a enfermagem é a minha profissão. Eu gosto de cuidar, eu gosto de estar junto, né, do usuário, do paciente. Então, provavelmente, quem está chegando aí, que nós já temos profissionais que têm mais de 60 anos e estão trabalhando. Sim. Né? E como estão se organizando? Verdade. Né? Então, acho que é bem importante agora a gente passar para o Júnior ou para a Fábio para nos dar uma dica, né? Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Ó, A gente- os cálculos começou os agora. testes. Só. Começou os cálculos. Agora vem o teste. Eu não sou da enfermagem, então eu vou ficar... Faz parte. Dá uma calculadora aí, por favor. Dá uma calculadora. Porque a grande dificuldade é quando a gente começa a lidar com números grandes. Números pequenos, aqueles que a gente não dá conta, né? Eu sempre trago a minha forma de ensinar, a minha metodologia é sempre baseada na parte da enfermagem. Sim. Então, eu não falo que tu tá gastando demais ou que tu tá gastando dinheiro em outra coisa. Eu falo, não, o teu balanço hídrico tá fora. Sim. Né? Então, assim, tá negativo o teu balanço hídrico. Onde é que tá as tuas perdas insensíveis? Tu tá calculando isso? Então, eu pergunto pra vocês, 50 anos, tá? Então, quase 20% do contingente com mais de 50 anos. Eu pergunto pra vocês, 50 anos, ele é um tempo hoje considerado uma pessoa que vai ter um padrão de vida a partir dos 50, bem ou mal? Qual é a perspectiva que a gente tem de vida hoje? É 60, 70, 80, 90? Antes era 50, 60 anos. Sim. Hoje a gente vê pessoas de 80, chegando aos 90, muito bem, são sadios, lúcidos. E ativos, né? Então, a gente pode considerar que isso é a metade da vida. Exatamente. Chegamos na metade da vida. E o quanto a preparação e a educação financeira ela é importante quando a gente começa. Então, assim, isso aqui, a partir de hoje, isso aqui tem que ser um marco. Porque a partir de hoje, a gente não consegue fazer uma transformação muito forte com a gente. O nosso resultado vai ser ótimo, mas ele pode ser perfeito a partir do momento que a gente consegue passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Sim. E eu pergunto para vocês, 50 anos, quanto eu precisaria juntar durante 50 anos para me aposentar bem? Olha. Pergunta de cadê a calculadora que ela pediu? Não consigo te responder, não recebi a calculadora. A gente tem que perguntar assim, o que é se aposentar bem? O que É. se aposentar Acho bem? que É se tem aposentar várias... Eu gosto de sempre dar resposta assim. Depende. Depende. Depende do que tu quer, né? O que é o bem? É. Baseado nos valores do INSS, né? Em torno ali de 7 mil e alguma coisa, 8 mil reais é o valor do nosso teto, contribuindo com 800 reais por Isso. mês durante 30 anos. Uhum. Tá? Então, vamos considerar que esses 7 mil a 8 mil seria uma aposentadoria a ser almejada. Porque tem muita gente que não vai conseguir atingir esse teto, infelizmente. 800 reais por 30 anos. E se eu disser pra vocês, ó, não tô mentindo, vou até mostrar pra tela, não sei se vai aparecer ó. Esse aqui é o aplicativo de um banco, né? Um banco digital, que é o que eu sempre falo, não deixe o dinheiro na conta corrente, que não rende nada, deixe o banco digital pelo menos rendendo alguma coisa. Sim. Com 50 reais, eu não tô mentindo, com 50 reais por mês, durante 50 anos, tu teria acumulado um patrimônio de 1.267. Olha aí. Isso hoje, nossa taxa Selic, daria mais de 12 mil reais. 2 milhões. Não, 12 mil reais por mês. Por mês. Por mês. Por mês. 12 mil reais por mês de aposentadoria, Imagina. com 50 reais. Por mês. Deixando 50 guardadinho todo mês. Cinquentinha, é número cabalístico, né? Cinquentinha por 50 anos. Teu filho, teu neto podem se aposentar muito melhor. E a gente ainda vai ter aquela questão, a gente não vai precisar estar sobrecarregando um sistema que a gente sabe que em algum momento ele vai chegar a uma parte de colapso, porque as pessoas estão envelhecendo mais. Como tu falou, né? Uma hora vai dar ruim. Né? E os jovens estão
As famílias estão empreendendo diminuindo mais. também, né? O jovem hoje, ele tá buscando mais realização financeira Sim. e ele tá conseguindo encontrar outros meios que não sejam os meios comuns que a gente conhece. Uhum. Parabéns para os jovens por estarem fazendo Exato. isso, né? Porque empreender sempre tem que ser o maior dos teus objetivos, porque financeiramente o empreendimento é o que vai te dar mais dinheiro. Então, a Fábio falou do concurso. O concurso é aquele que vai te dar toda a tua base, todo o teu passo, o financeiro vai estar tranquilo para tu poder cuidar de ti. Cuida de ti, te organiza, estuda e com o dinheiro do teu concurso te prepara para ter o teu negócio. Em outro momento, conto para vocês, eu tenho uma mentorada de São Paulo que é exatamente com os sinais vitais. A gente fez um trabalho e ela pegou aí no condomínio dela, com sinais vitais, fazendo o serviço de Uber, levando os idosos do condomínio até o posto para fazer essa locomoção. Uhum. Ela conseguiu fazer, no mês, em média, mais de R$4.000. Olha só. Vendo sinais vitais, vendo HGT, levando aqui, levando ali. Mas por quê? Porque ela decidiu que ela ia fazer um negócio. E não só que ela ia ser Sim. uma profissional da enfermagem, né? Então, não, você é uma profissional da enfermagem. Tantas outras com furo humanizado que estão fazendo muito dinheiro, sabe? Então, a enfermagem, ela é um leque, tem um espectro muito grande. E muita coisa que dá dinheiro. Com certeza. E até uma coisa assim, agora me veio à mente, o Código de Ética, né, está sendo revisado, né, Ana? Sim. E essa Esse ano. modernização do Código de Ética, nessa atualização, inclusive é para contemplar essas diferentes áreas, né? Porque o código, se eu não me engano, a última atualização foi de 2017, se eu não me engano. Então, COFEN 564. Vem aula nova quando sair o novo. né? Professora. 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 E aí, então, essa atualização vai contemplar, inclusive, essas áreas novas, vamos dizer assim, ou que já estavam, né, vigorando já nessa época, né? Inclusive para contemplar isso, né? Essas possibilidades todas, né, de atuação da enfermagem, né? E até porque eu, né, sou antiga, né? Sou novinha, mas sou antiga na enfermagem. A gente vê, assim, eu vejo uma evolução, né? Eu vejo muito isso. Quando eu comecei, era o hospital e hospital. Hoje não. Hoje tu pode fazer um concurso público, que é uma segurança para ti, porque tu tem uma estabilidade, né? Então, é um seguro mesmo que tu tem ali. Mas eu vejo, assim, que tá abrindo o leque para várias coisas, né? E que bom que tem essas pessoas novas dentro da enfermagem que estão vendo isso. E que a gente está se apropriando desse espaço como profissional, né? A gente não está disputando com ninguém, mas a gente está vendo que nós, profissionais de enfermagem, também temos essa possibilidade, né, de fazer novas ações pela comunidade, né? E que assim, esse código agora, ele é preciso ser feita essa renovação, porque é um leque muito grande de novos tratamentos, né, de novo enfrentamento da enfermagem para novas coisas. E a gente tem que estar legalizado para isso, né, para a gente não sofrer um processo lá adiante. Não está no código. Não, está lá, eu estou legalizado, a lei me protege. Né, o conselho está me protegendo para isso. Então, acho que bem importante tu ter falado, sabe, Rona, porque a gente trabalha com tanta coisa, né, e no fim esquece, né, o que a gente está fazendo mesmo e divulgar para o pessoal, que a gente está vendo e a gente está lutando para que a categoria seja mais valorizada, né, e se valorize também, se veja como um profissional dentro da enfermagem que pode fazer além, né, mas tudo dentro da lei. Verdade. Fábio, mas assim, sou um profissional de enfermagem, acabei de me formar, enfim, e o meu sonho, como eu estava falando antes, é trabalhar no GHC, é trabalhar no hospital de clínicas, trabalhar numa prefeitura, e aí eu via concurso público. E aí, qual é o caminho que eu devo tomar? Já quero ir lá, mas, opa, peraí, como tu falou antes, né? Para chegar lá, tu precisa de tal e tal, não é só me formei e pronto. Não, teu chão é aqui ainda, mas se tu quiser ir lá, bom, vamos trilhar esse caminho. Quais são as dicas para quem quer, né, se tornar um profissional de enfermagem atuando no setor público, né, fazendo um concurso? Do concurso público especificamente, e daí só vou retomar ali Claro, no Código de Ética,
do Código de Ética, sim, ele está sendo todo revisado, né? Mas também no sentido legislativo para todos os profissionais de qualquer área de atuação, tá? Além do Código de Ética, que ele demora um pouquinho mais, ele precisa passar por todo um pleito de votação, por toda uma análise, por isso ele demora mais tempo para vir uma nova resolução, ele não sai tão fácil, né, por vir uma nova resolução, a anterior é a de 2017, a resolução do COFEN 564. Nós temos diversas outras resoluções publicadas por áreas de atuação, do qual ela dá um embasamento teórico e tem um parecer legislativo também do próprio órgão. E qualquer profissional de qualquer área, da área estética, da área de sutura, da área de estomoterapia, qualquer profissional consegue hoje buscar com o próprio conselho ouvidoria, buscar orientação e receber um parecer que tem validade legal também para respaldo legal do órgão, né? Eu sempre digo, até de qualquer resolução, né? De qualquer resolução, manda e-mail pro Corém. Eu mesma já fiz isso, né? Eu mesma já fiz isso para dar aula de legislação das resoluções COFEN, que são conteúdos de dentro dos concursos públicos. Com certeza, o nosso Código de Ética, ele é um conteúdo, vai estudar para concurso público, estuda o Código de Ética. Com certeza. Eu vou te dizer que é o mínimo, né? É o mínimo. A lei do exercício profissional e o Código de Ética é o mínimo que tu precisa saber. Para o profissional, para ser um bom profissional, no mínimo, né? É o livro de bolso. É o livro de bolso, né? Cabeceira. É o livro de cabeceira e as resoluções do COFEN também, né? Infelizmente, eu tenho alguns alunos dos preparatórios que me dizem assim, Fábio, sabe por que eu tô fazendo preparatório contigo? Eu digo que vai fazer concurso? Não! Eu me mantenho muito atualizada pelo teu preparatório. Porque tu dá todas as resoluções do COFEN que saíram. Porque facilidade. Né? Então, vem tudo muito com otimização de tempo. E o que eu digo, o nosso bem maior hoje é tempo, né? Então, o meu preparatório se tornou muito disruptivo do mundo dos concursos. Eu acho que pela otimização de tempo. Por ser muito focado. Então, o tempo é nosso bem maior hoje. No mundo dos concursos, se tem excelentes plataformas de concurso para se estudar, mas a otimização de tempo não acontece tão bem assim. Plataformas imensas. E pro profissional de enfermagem, trabalha 12 horas, vai estudar para concurso. Sim, imagina. Tu não vai ter 8 horas para sentar a bunda numa cadeira e estudar 8 horas por dia. Isso não acontece. Sim. Então, eu lido com o profissional da enfermagem, onde ele vai sair 12 horas de plantão. Eu trabalhei em 20 anos em 2 empregos. Olha só. Foram 20 anos de 2 empregos. Então, eu fiz a minha graduação, minha pós-graduação na época presencial. Né? Agora nós temos, na época era presencial, o sábado o dia inteiro, final de semana, feriado, né? Não podia acelerar o vídeo. Não podia acelerar o vídeo 1.5 Passar direto pra prova. Exato. Não tinha aula da Braba de 8 minutos, eu tenho aula de 8 minutos. Hoje em dia eu tenho aula de 8 minutos, 17 minutos, mas tudo tem um início, né? As minhas primeiras tinham 45. Lá no início da minha carreira, na aula de 2019, tinham 45, né? Mas hoje no mundo dos concursos, esse ano de 2025 é o ano de glória para técnicos de enfermagem, né? O ano de 2024 foi o ano de glória para enfermeiros. Foi o ano de glória, que tem o maior concurso público no Rio Grande do Sul, que é do Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos mais concorridos, por enfermeiro generalista, que é o perfil do profissional, tanto que está se formando, porque ele pode fazer como acadêmico de enfermagem ainda, tendo apenas a necessidade de ter o diploma no momento da nomeação. Importante. Né? Que é algo importante para ele saber. Já pode se preparando antes mesmo de se formar. Ele pode se preparando, e esse ano é o técnico generalista, Olha. Que é a mesma apresentação, né? Para a Prefeitura de Porto Alegre, isso também. Os enfermeiros da Prefeitura de Porto Alegre foram em 2023. Tradicionalmente, é um concurso que ele tem validade de 2 anos mais 2, então é um concurso que só vai acontecer em 2027, né? Então, por isso eu divulgo sempre anteriormente, olha, tá para vir anteriormente, né? Esse ano é o ano que acontece o concurso da Prefeitura para a Prefeitura de Porto Alegre somente para técnicos. É o ano que acontece o concurso do GHC para técnico generalista, que já nomeou 900 técnicos. Olha só. Então, é o concurso, é a máquina. Eu chamo o GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, é a máquina de nomeações. Pelo tamanho expressivo de servidores, acho que são 12 mil. Teve aumento de quadro de novo. No momento da enchente, teve mais um diário oficial, com mais um aumento de quadro. E com mais a inauguração do prédio de oncologia, se não me engano, foram para 12 mil funcionários. Né? A HCPA também expandindo muito, né?
Só que o generalista, em função de ser o técnico de enfermagem, que pode ser nomeado em diversas áreas do hospital, ele tem esse número expressivo de nomeações. Que no montante não se enxerga nas demais especialidades. Mas isso, assim, é só o generalista. Então, eu sempre digo, o que é para ti? Tá te formando? Prefeitura de Porto Alegre, GHC generalista para técnico de enfermagem é o teu ano. É o teu ano. São concursos diferentes, né? O servidor público que quer ser servidor público na Prefeitura de Porto Alegre vai ter que estudar o Estatuto do Servidor, o Previmpo, a legislação do município. Quem vai entrar pro GHC... O regime é outro, né? O regime é outro. Um vai ser estatutário, um vai ser um regime de trabalho, o outro vai ser um servidor público federal, vai ser regime de CLT. Né? Os tipos de aposentadoria são diferentes, mas para os dois não existe um requisito, não pede experiência de 6 meses, não pede o diploma no momento de ser candidato, somente o diploma no momento da nomeação, o que para quem está entrando, né? Para quem está entrando sem calo, sim. Eu digo sem vício, né? Sem vício, é um luxo. É um luxo. São remunerações no GHC mais de R$4.500, vale alimentação a partir de abril R$1.000. 1.100, eu acho. 1.100. Plano de previdência, agora. Plano de previdência bem interessante. Bem interessante agora, que ficou muito atrativo para quem sempre, quando pensa ali hospital de clínicas versus GHC, eu tenho os meus alunos, eles têm classificações, assim. Eu tenho o Team Fabflix básico, os aprovados, os nomeados, os aguardando nomeação. E eu tenho a Elite, né? O time de Elite, que é o time do cheio de problema. Classicamente, os técnicos... cheio de problema. Os técnicos, então, é cíclico, assim, né? Porque os de 2021, eles tiveram esses mesmos concursos. E esses de 2021, eles foram aprovados e nomeados e tiveram que... Fizeram a dança das cadeiras. Nomeado de HC, nomeado prefeitura, nomeado HCPA. Eles vão trocando e começam... E agora? Veio essa, cheio de problema. E daí me ajuda a escolher, mas o que é? Qual é a mesma diferença? Então, do GHC, o técnico vai ser CLT, vai ter o carga horária, vai ser selecionado para alguma das unidades do Grupo Hospitalar Conceição, que são grandes, né? Para o generalista tem diversas possibilidades, ele pode trabalhar na emergência, unidade, UPA, fêmea, almoxarifado, qualquer endoscopia. Tem vários locais pequenos que não tem um setor específico, que não tem as especialidades. Mas na Prefeitura de Porto Alegre, a nomeação faz muita diferença financeira. E isso ele tem que estar disposto ao risco. E é o que eu digo, eu quero SAMU. Tu não tem que querer, tu não te governa. Só diz assim, receba, tô aberto. Tô nomeado, receba, depois lá dentro tu consegue correr atrás, fazer processos seletivos internos. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Primeiro é receba. Primeiro vamos entrar. Primeiro a gente entra, depois a gente começa nos processos, que daí existe uma diferença na remuneração. Porque o edital da Prefeitura de Porto Alegre não é nada atrativo. Se tu não entende, isso para os candidatos é ótimo. Fábio, não divulga. Não fala, não ensina. Deixa eu pensar que é 1.700. É bem assim. Deixa assim. Eles começam a me xingar. Eles começam a me xingar porque... Não fala salário, que tem mais aquilo. Salário base, 30 horas, técnico de agregados não ali. Fala... Não, e quando eu posto, eu tenho que postar as informações reais do edital. Não posso nem mentir, né? Claro. Então, eu posto as informações reais do edital, técnico de enfermagem, 30 horas, 1.700. E claro que sempre nesse post, os comentários começam assim, um absurdo, não paga o piso, tará. É um absurdo mesmo. Os servidores não saem de lá há anos, ganham R$6.000. Bem tranquilo, como técnico de enfermagem. Tem que pensar o globo, né? Tudo que engloba isso. Porque o servidor público técnico de enfermagem da Prefeitura de Porto Alegre, ele tem um plano de cargos e salários, ele ganha gratificações do SUS, pode variar de 40% a 110%, 40% da adição primária, 110% se ele está no nível hospitalar, uma gratificação que depois, né, ele vai agregar valor dependendo ele pode passar para 30 horas, de 30 para 40, então a nomeação no serviço público vai dar um impacto financeiro importante, mas também é um servidor que por vezes consegue 2 contratos, trabalha em 2 prefeituras, é um servidor que talvez tenha mais qualidade de vida, é um servidor
que é uma mãe que cuida dos filhos, né? Ou É uma seja, servidora de 30 horas que ganha 4.000, igual aqui trabalha no GHC que ganha R$4.000 para trabalhar 40. Sim. Então, tem os seus benefícios. E daí, aquilo que a gente diz, o que é sucesso? O que é uma aposentadoria boa, relevante? É R$4.000, tu trabalha na UBS, na esquina da tua casa, vai a pé, vai de bicicleta. Uhum. Eu tive agora concurso público, que não são nada atrativos se tu olhar para o resto do mundo. Uhum. Mas a FAB, para decidir atender um edital, passa por mim. Por quê? Não é a minha equipe que vai decidir quem é o edital que eu atendo. Porque eu já tive nesse lugar de concurseira. Então, quando sai um edital, Capivari do Sul, eu vou pro mapa. 7.500, mas onde é que fica Capivari? Uhum. Então, assim, não é sobre venda, é sobre propósito. Quando eu me afasto e entro nesse mundinho que é sobre venda, eu me afasto do meu propósito. Yeah. Então, se eu tiver a enfermeira, e eu sei a história dela, eu peguei a enfermeira que estava no privado, com baixa qualidade de vida, com saúde mental destruída, que estava ganhando 4.500, numa terceirizada que assumiu a prefeitura, e ela foi para Capivari, Uhum. nomeada primeiro lugar. Ela é minha, foi minha aluna, Uhum. era minha colega. Uhum. Passou a ganhar 7.500. Era no edital 7.500. Tira limpo lá hoje, 8. Vai de bicicleta, 5 minutos. Olha aí, É sobre isso. né? Entende? Acho que isso está muito ligado, né, Fábio e Ana e Júnior, a questão dos sonhos, né? Acho que assim, o quanto, né, as pessoas, né, é isso que tu quer, né? É isso. E o que tu quer e o quanto tu tem que trabalhar para isso. Mas um pouco também acho que o Júnior comentou isso, né, quando a gente estava debatendo as pautas aqui sobre antecipar esse sonho, né? Uhum. Né? Tá, ok, ela, né, essa pessoa, essa profissional chegou, né, trilhou isso e tal, e tá lá, né, indo a pé, indo de bicicleta pro posto, ganhando um bom salário, né, mas às vezes as pessoas já querem isso, mas muito antes e fazem um esforço talvez que não vai valer a pena ou que não vai dar certo, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre planejar esse sonho, né, né, como é que isso, acabei de me formar ou estou me formando, já posso ir me planejando para um concurso ou para onde eu quero trabalhar, mas às vezes a mira está muito alta, né? Como é que é isso, né, para se organizar nesse sentido, pessoal? Eu vou dizer assim, eu acho que a mira, ela sempre tem que ser alta. A gente sempre tem que mirar na lua para acertar as estrelas. Verdade. Eu acho que o foco é que tem que mudar. Na nossa sociedade, infelizmente, a gente tem uma cultura de primeiro a gente adquirir passivo, para depois a gente adquirir ativo. Uhum. Então, imagina uma enfermeira que se concursou, e existe muitas enfermeiras e técnicos lá no Conceição que moram a 2 quadras, mas vão de carro, eles não vão de bicicleta. Sabe? Então, a gente tem uma cultura onde ter sucesso é eu ter uma casa, eu ter um carro e uma casa na praia para me aposentar. Então, a gente tem uma cultura disso ser sucesso. Uhum. Ao invés de a gente ter a cultura, que é no caso, o Robert Kiyosaki fala muito nisso do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Pessoas de mentalidade rica investem em ativos para que os ativos façam para ela o dinheiro render e com o dinheiro que rende, tu começar a investir em passivo. Então, a gente vem vendo que as pessoas vêm se comprometendo financeiramente muito cedo, e isso impede que no futuro eles consigam tomar outras decisões que vão fazer sentido. Imagina então, assim, imagina se essa enfermeira, se ela tivesse hoje aqui uma casa financiada, tivesse com um carro financiado, como é que ela ia poder fazer a escolha de sair de Porto Alegre para ir para Capivari do Sul? Com muita coisa comprometida. Ela não ia poder escolher o melhor para ela, Uhum. porque ela já estava com o rabo preso. Uhum. Então, primeiro a gente decide o que a gente quer para nossa vida, o nosso propósito de trabalho, se prepara para isso. Quando tu chegar no lugar, não, é aqui que eu quero ficar. Daí tu estabelece tuas raízes. Não, a gente sai plantando raiz em tudo que é lugar. Então, foi que a gente brincou quando a gente tá conversando no grupo, eu vejo uma leva de profissionais entrando no Conceição com 22, 23, dormindo com consignado no travesseiro. Uhum. Eles não sabem nem o que vai vir pela frente da vida. Já tá lá, Fazer né? uma graduação, Imagina. pegar, ir pra fora, fazer um sanduíche, conhecer outras coisas.
Relacionamento também muda. Sim. Né? Daqui a 10 anos a gente não sabe o que vai Não acontecer. Mas não, eu já tô preso. Sim. Né? E na parte financeira, quando a gente fala em liberdade financeira, a liberdade de escolha, tempo e geográfica, elas têm que ser muito pensadas. E a gente não tem essa liberdade geográfica, porque a gente não pode ser onde a gente está. A gente está preso financeiramente. Eu tenho a minha experiência, né? Quando eu entrei na prefeitura aqui, eu era nomeada em Cachoeirinha. Para mim tava ótimo, moro em Cachoeirinha, né? Tava com 2 filhos. Mas daí veio o terceiro, né? Então eu entrei na prefeitura grávida do terceiro. E por que eu vim para cá? Porque é isso. Eu vi, assim, uma projeção que no futuro eu estaria melhor financeiramente. Uhum. Que eu teria condições de manter melhor a minha família. Então, até porque lá estava atrasado o salário e tudo, então optei em vir para cá, Sim. né? 3 meses de salário atrasado. Ah, não, aí não. Vim para cá. Só que quando eu cheguei aqui, a gente não sabe tudo isso, porque tu lê o edital, eu vou fazer a prova e eu vou ver o que vai dar, né? Então, eu tinha feito a prova nos 2, uma semana diferente da outra. Lá eu passei primeiro, depois me chamaram aqui. Então, assim, eu vejo que depois disso, eu fiz mais concurso em Cachoeirinha. Então, eu fui nomeada depois em Cachoeirinha também, em 2009. Só que o que aconteceu? Era correria. E eu não estava dando conta. Não estava dando. Era Porto Alegre e Cachoeirinha. Então, eu pagava hora em Cachoeirinha, pagava hora em Porto Alegre. Não, loucura, né? Aí tu não vive. Tu não vive e aquilo que eu estava ganhando a mais, onde é que estava indo? Sabe? Então, eu comecei a perceber, não, mas espera aí, tô gastando com remédio para me dormir, né? Porque eu não dormia, né? Então, até que um dia eu disse, não, vou me exonerar de Cachoeirinha, tinha mais tempo em Porto Alegre, minha aposentadoria aqui, né? Porque eu não ia perder o tempo que eu já estava aqui com meus avanços, com tudo que a gente vai ganhando com o tempo. Então, assim, eu acho que isso também é tu focar, sabe? O que eu fiz para mim? Eu venho de carro. É uma coisa que eu me dou o direito. Já me disseram, mas tu pode ir de ônibus. Não, é meu direito. O meu é para mim isso. Sim. É um agrado meu. De eu vir de carro, aonde eu for, o carro é as minhas pernas, sabe? Então, é um direito meu, porque eu trabalhei uma vida toda para isso, sabe? Então, e eu também consigo, com o carro, e vir assim, e me dar esse privilégio de ter mais tempo. Né? Eu consigo fazer outras coisas para mim. Que eu acho que é isso que tu começa a ver, essa geração nova, eles se acomodam, porque eu já entrei num consignado. Sim. Então, como é que eu vou sair dali se eu já tenho um consignado? Sim. Né? Então, eu acho que é essa educação que a gente tem que passar para eles. É isso. Que o que é hoje, que estou achando que é correto, que está certo, que eu vou ficar ali, não é. As coisas são muito estáveis. É que E muda. a gente confunde a estabilidade com a segurança. Com a Uhum. segurança. Então, E começa a se acomodar, tu né? é estável financeiramente, mas tu nunca vai estar seguro. Não. E eu sou a prova disso, porque eu era do Clínicas, né? Então, nas minhas indas e vindas, eu era concursado no Clínicas. Eu fraturei o sacro e eu fiquei 8 meses no benefício do INSS, que foi negado. Então, toda a minha trajetória financeira começou quando eu quebrei financeiramente. Sim. Então, Aham. a gente trabalhava com marketing, eu era concursado, eu tinha empresa de sonorização. E eu ganhava muito bem. Só que quando eu não estava lá, então meu dinheiro todo era ativo, dependia de mim. Quando eu não estava lá, eu não ganhei nada. Então eu fiquei 8 meses devendo. Então, eu tive que entregar casa pro banco, eu tive que entregar carro pro banco. Ah, pra ti foi fácil? Sim, foi fácil eu pegar e vendo, subindo no guincho meus carros. Mas foi ali que virou a minha chave. Aham. Porque, poxa, desde 2000 eu já tinha mais de 15 anos de profissão, há 8 anos concursado, e como que isso aconteceu na minha Sim. vida? Sim. Sabe? Então, daí tu tem que pensar assim, gente, tu tem estabilidade, tu não tem segurança. A segurança tu vai ter quando tu começar a te organizar e tu olhar pra tua conta lá de investimento, a conta corrente, e falar, aconteceu, eu posso. Sim, é isso. É. Acho que a gente isso. pode se dar alguns luxos, vamos dizer assim, né? Alguns confortos, mas desde que, né? Se organize para isso. É, É isso mas como se organize pra isso. Né? Ana, tá, quero ir de carro trabalhar todos os dias. E não é um luxo, né? É uma Ela- decisão. É, Sim. ela Tu se organizou Eu pra isso. decidi vai ser Organizada pra isso. isso. Organizar para isso, né? E não sofrer com isso. Quando as decisões Né? são pra gente, é Não que a gente chegar toma muita lá e decisão ver o meu pros outros. extrato, tá negativo. Não, mas vou continuar indo, né? Não, Sabe? Então, não, tem que peraí. ter essa consciência, né? É decisão própria. Não, por minha decisão, eu vou de Isso. carro. Agora,
ai, todo mundo vai de carro aqui, sabe? Então eu Então também vou. decido pelos outros. Não, vai por ti, não importa o que Isso. pensam de ti. Eu acho que muito eu tento cumprir esse alinhamento, que muitos do meu Instagram hoje não são meus clientes e nem nunca vão ser. Eu tenho muitos seguidores que já foram meus clientes, muitos que voltam a ser meus clientes, Uhum. né? E eu tento manter muito, e trabalho muito com essa frase, que eu acho que faz muito sentido para a enfermagem, que é escolhas que fazem sentido. Muitos acabam se formando e indo direto para grandes concursos e construindo já uma carreira financeira razoável, né? E daí, muitos já conseguem ter esse pensamento de já ir para a graduação e já sair na nomeação do GHC, eu te encontro daqui 4 anos. Por quê? Porque já saem motivados no sentido, eu consigo ser aprovado com o teu direcionamento, te encontro na graduação e efetivamente eu já estou nesse ciclo de os meus técnicos aprovados de 2021, voltando para o curso de técnico generalista 2024, esse ciclo aconteceu. Então eu fico muito satisfeita com isso, no Sim. sentido de dar para eles essa motivação e essa valorização de que dentro da enfermagem eles constroem uma carreira, sempre posicionando eles no sentido que a graduação ela não precisa ser a realidade de todo técnico de enfermagem, que eles podem sentir essa carreira como técnicos recém-formados, né, ou não, né, mas que essa necessidade de talvez ir adiante e seguir no concurso público é o único jeito dentro do GHC, principalmente de crescer, e que é uma valorização onde dobra a remuneração, então isso é importante, é uma maneira de dobrar a remuneração e não sair da instituição que eles querem, é através do concurso público. Então isso no sentido de carreira dentro do Grupo Hospitalar Conceição é muito nítida, que hoje acontece com o pessoal do concurso, né? Do Clínicas isso já não consegue tanto, porque ele teria que sair como técnico de enfermagem, fazer uma carreira melhor estabelecida, isso. no sentido de melhorar o currículo para voltar como enfermeiro na instituição. Mas dentro do Clínicas, o técnico de enfermagem tem um plano de carreira, de cargos e salários. Então, muitos dentro do Clínicas acabam não fazendo a graduação porque sabem e acabam também fazendo escolhas que fazem sentido de ou outras áreas, ou ó, esse plano de carreira serve para mim. Daqui 14 anos eu vou estar ganhando o que eu estaria ganhando como enfermeiro. Isso. Fazendo a progressão no nível de técnico de enfermagem, optando por um noturno, né? É o que acontece na prefeitura também. Exatamente, tendo o planejamento, e é o que eu digo também pro profissional que se forma como técnico de enfermagem. Nem todo técnico de enfermagem tem a necessidade de virar um enfermeiro e está tudo bem com isso. Inclusive, eu fiz questão de colocar um vídeo sobre isso ontem. E não tu tem que estar bem, né? E tem que estar bem com escolhas que façam sentido, tanto de o que é o sinônimo de sucesso financeiro. Mas nós precisamos levantar a bandeira, e por isso eu digo do Coremb, trazer essa discussão do que é uma educação financeira, qual é o momento de se levantar a bandeira. Vamos se organizar para aposentadoria, vamos se organizar financeiramente. No GHC e no HCPA são empresas que têm um plano de previdência com coparticipação, né? Na prefeitura já se trabalha somente lá no final para falar sobre a aposentadoria, né? O privado tem isso, alguns privados também acabam tendo, não vamos desmerecer os privados, não é isso. O privado fez parte da minha história muito. Eu sempre digo, valorizo todos os mantos que eu trabalhei, fizeram parte. E hoje tem muitos privados investindo forte em educação financeira para os profissionais, porque isso traz qualidade de vida para o profissional e impacta diretamente no resultado para o cliente. Claro. E valorização, né? E muita valorização. Né? Um profissional. Muito bem, gente. 5 minutos lá tá marcando lá no cronômetro, então vamos encaminhar aqui para as considerações finais. E antes de passar aqui para a galera, vamos reforçar aqui que, né, Ana, que tá no ar uma consulta pública no site do Senado sobre a PEC 19. O que é a PEC 19? Né? É uma proposta de emenda constitucional para vincular o piso da enfermagem à jornada de 30 horas. Então, assim, o piso foi aprovado, tem a lei, né, já está aprovada, mas ainda não está como a enfermagem quer. E essa proposta, vinculando essa jornada de 30 horas, vai ser um ganho muito importante para que, de fato, né, não tenha distorções na lei, como foi, a lei foi aprovada, depois passou para o STF, mudou um monte de coisa, enfim. Tem toda uma história que não vai dar para contar aqui, obviamente, né, nesse período. Mas o que é importante? Né, que a enfermagem se manifeste,
né, lá nessa consulta pública que está aberta no site do Senado. Quem quiser o link, está lá no site do Corem, www.portalcorem-rs.gov.br. Nas redes sociais do Corem também você encontra esse link. E vote lá nessa consulta pública, vote sim, que essa PEC, né, que você é a favor dessa proposta, que é a favor dessa PEC, para que vincule de fato, né, o piso salarial à jornada de 30 horas. A gente está falando aqui de dinheiro, falando sobre organização financeira, acho que é bem importante também estar aqui, né? Foi citado, obviamente, o piso salarial, mas, né, falando disso também. Uma rodada rápida aqui de uns 45 segundos para cada um aqui para considerações finais. Acho que, Fábio, por favor. Acho que da enfermagem, sempre pensando que escolhas que façam sentido, concurso público ou não, né? Sim. Dentro do concurso público, claro que valorização financeira acontece de uma forma bem expressiva. Nesse ano de 2025, Prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Hospitalar Conceição para técnicos de enfermagem, mas não somente esses. Uma ótima prefeitura que eu não citei é a Prefeitura de Gravataí, um sistema de saúde onde eu tenho muito feedback dos alunos nomeados, muito organizado, com uma ótima remuneração para técnicos. Sim, também, que também, recém-formados, né, com diploma no momento da nomeação é o necessário, mas também tem para cargos de enfermeira, um concurso que vai para vir, um concurso muito procurado, né? A progressão de carreira dos técnicos que tradicionalmente progridem para a graduação, o que faz melhorar a remuneração, sendo que não tem a necessidade de ser para todo mundo, e a valorização da enfermagem. A enfermagem pode muito. A enfermagem pode muito que essa valorização venha de cada um de nós. Verdade. E muito obrigada ao órgão. Nós agradecemos a presença aqui. Júnior. Eu queria agradecer, né, pelo fato de estarmos aqui, agradecer ao cara lá de cima, agradecer ao Corem, me fazer presente, se vocês quiserem, já tinha até comentado isso outras vezes, eu me disponho a fazer drops semanais, mensais, para o Corem falando de educação financeira. Sim. Que bom. Tá? Quando tu falou que tu escolheu, né, sair de educação financeira é isso, né? É mais dinheiro e é menos plantão, né? Esse é um lema que eu tenho lá no meu perfil. Legal. Então, saber o que fazer com o pouco que a gente tem é muito melhor do que eu buscar ganhar mais sem ter conhecimento nenhum. Júnior, brigadão mesmo pela tua presença aqui. Ana? Bom, eu queria destacar uma fala do Ronan aqui, que falou sobre a PEC, né? Então, por favor, colegas, vamos lá, vamos participar, né, da consulta. Outra coisa também que a gente está muito sobre o piso, né? Então, deixa claro, assim, que o Corem não está parado, né? Tá vendo o piso. Tem vários concursos de prefeitura que saiu. Verdade. E que a gente viu que não estava sendo a remuneração sobre o piso. O edital não estava previsto o piso. Então, a gente foi atrás, a gente foi com a nossa procuradora junto, né? Então, conseguimos acho que está em torno de 26 concursos, né, que foi mudado o edital ou está sendo mudado para que venha a valorização do piso dentro desse edital. Né? Então, o Corem está fazendo isso também. A gente não pode estar ali, isso é mais sindical, né? Sim. Então, não é que seja só o sindicato, mas o Corem também está vendo isso, né? Deixar claro para os profissionais, tá? Eu agradeço muito a todos, né, que estão aqui, a Fábio, o Júnior, o Ronan, pela oportunidade. Acho que a gente conseguiu clarear um pouco para os nossos colegas, né? Pessoal que está entrando aí, vamos ficar de olho, vamos tentar lá no finalzinho, né? A gente pensa, mas tá muito longe. Não tá longe. Quando tu pisca o olho, já tá te aposentando, né? Ou tá perto, né? Então, muito obrigada, né, pela disponibilidade de vocês estar aqui com nós nesse momento. Legal, então a gente está encerrando aqui esse cafezinho com a enfermagem. Siga aqui a Fábio nas redes sociais, siga o Júnior, Corem também, tem algumas dicas lá, vocês podem conferir. E vamos lá, né? Começar esse 2025 se organizando financeiramente, organizando carreira, fazendo esse planejamento para tocar o resto dos anos aí com muita tranquilidade, tá bom, gente? Tchau, tchau, um abraço. Tchau.